São Marcos capítulo 10, o cego de Jericó, muito conhecido. Vamos ler? Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista, que eu veja, né? E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Pode fechar a Bíblia, oramos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, palavra de salvação. Agradecendo pela leitura da Tua palavra, Senhor. Agora pedimos, Senhor, que o Senhor venha dar unção para quem ouve a Tua palavra. Porque até para ouvir a Tua palavra, para entender a Tua palavra, nós precisamos de unção. Que a unção é tanto quem fala e também para aquele que escuta. Que essa palavra possa calar em nosso coração e entender o que o Senhor tem para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Uma história muito conhecida, talvez você já viu muitas vezes pregar. Alguém pregando, falando do cego de Jericó. Do cego que estava à beira do caminho, do cego que pedia esmola e que Jesus passou. E ele gritou, e Jesus o chamou e fez ele ver. Note-se que quando Jesus o chamou, está bem frisado aqui, que ele tirou uma capa, deixou a capa e foi ter com Jesus. Porque naquele tempo, a pessoa que esmolava, ela não podia sair pedindo esmola, ela tinha que ter autorização para pedir esmola. E uma das autorizações que a pessoa tinha, que era o símbolo, a capa. Não sei a cor, não venha me forçar, que eu não vou saber falar para você. Mas tinha uma capa que era diferente. Aquela capa lhe dava o direito de pedir esmola. E ele sentava ali todo dia, à beira do caminho, e ali ficava, na beira da cidade, pedindo a esmola. Irmãos, nós lemos aqui que quando Jesus passou, ele tomou uma atitude. Ele tomou atitude. Primeiro, de saber quem estava passando. E quando descobriu quem era que estava passando, a atitude dele foi de clamar a Jesus. Por que ele clamou a Jesus? Porque ele tinha uma necessidade. É óbvio que ele não queria mais ficar naquela vida. Ele não queria continuar esmolando, ele não queria continuar cego. Ele queria ter uma vida normal. O problema muitas vezes na nossa vida, que muitas vezes estão passando por luta, por dificuldade, problema, e a gente se conforma com a situação. A gente se conforma em sofrer. Ah, o meu pai foi assim, meu avô foi assim, eu sou assim, fazer o quê, né? Meu filho infelizmente vai ser assim, e isso aí parece que é uma maldição, que vem assim, e não tem o que fazer, e a pessoa acaba se conformando. As coisas estão meio travadas, meio amarradas, não começa a dar certo. Ah, mas é assim mesmo, porque é crise do governo, é crise não sei aonde, é crise ali, e a pessoa acaba se conformando. Em Romanos capítulo 12 fala: não se conformei com este mundo, mas renovai o seu entendimento.
Que Deus, qual o entendimento? Que Deus pode mudar a sua história, que Deus pode mudar a sua vida, que Deus pode te abençoar, que Deus pode te curar, que Deus pode abrir a porta, que Deus pode fazer um milagre que você tanto precisa. E ele estava à beira do caminho. Hoje tem muita gente que se diz cristão, mas ainda está na beira do caminho. A primeira decisão: eu tenho que estar no caminho de Deus. Mas que caminho é esse, pastor? Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem a mim. Ele fala a ele. Às vezes nós temos que tomar uma decisão realmente de querer Jesus. Saber que Deus é bom, todo mundo sabe. Saber que Deus é maravilhoso, todo mundo sabe. Mas provar que Deus é bom, pouco. Como que eu sei que aquele doce é gostoso? É provando, é comendo. Um dia falaram para mim: coma raia, que é a maior delícia. E eu fiquei com vontade de comer raia. E nós compramos, né? Pelo amor de Deus, eu não sei o que eu fiz. Parecia amoníaco. Eu falei: isso aqui não é de Jesus, não. Falaram tanto da raia, que a raia, né? E pagamos caro, né? E eu falei: pô, não põe nem, está dando microfonia. Eu falei: tá dando, eu falei assim: não quero nem a cartilhagem, eu quero só o filézão. E o cara cortou. Eu trouxe tudo contente, aquela carne maravilhosa. Mas chegou em casa e mastigava aqui, e virava ali, juntava uma espuma na boca, e vamos pôr um shoyu, vamos pôr. Mas não foi, irmão. Irmão, nem o cachorro não quis. Não sei se o que nós fizemos lá. Se alguém fala: raia é gostoso, eu vou ficar, porque eu provei, eu vi que não é bom. Agora, se falar um pudim, eu falo: é bom. Pode comer um pudim que é bom, qualquer pudim. De leite, de pão, de chocolate, de milho verde, porque eu provei e sei que é bom. Às vezes as pessoas pensam que Deus é bom, mas não provou ainda Deus. Aí qualquer problema, qualquer dificuldade, a pessoa reclama, a pessoa murmura, a pessoa desespera. Agora, quando você prova a Deus, você sabe, tenha certeza que Deus vai te abençoar. Você sabe que Deus vai resolver o problema. Você sabe que Deus vai pegar você pela mão. Às vezes a porta se fecha, mas você lembra: o mesmo Deus que abre porta é o mesmo Deus que fecha a porta. Se Ele fecha uma porta aqui, é porque Ele abre outra ali. E você confia em Deus. E você confia em Deus. E as coisas começam com você, irmão. Porque a gente fica esperando nos outros. Esperando. Ora por mim, ora por lá. Não é errado pedir oração. Mas tem coisas que tem que começar por você. Que quando esse cego, ele ouviu alguém falando assim: levanta-te, tem bom ânimo, que o mestre te chama. O que ele fez? Ele levantou. Alguém ajudou ele a levantar? Não. Tem coisa na sua vida, é você que tem que fazer. Tem coisa na sua vida, é você que vai ter que decidir. É você que vai ter que se chegar a Deus. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. O cego, quando ele falou, ele levantou. E ainda disse assim: levanta-te e tem bom ânimo. Irmão, não importa a situação que você está passando, o que você está enfrentando, qual o tamanho do problema, se a tristeza bate, se está na depressão, se está na dificuldade, se o dinheiro está curto, irmãos, levanta e vem para Deus, que é a solução. Estava lá o filho pródigo, lá desgraçado, perdido, com fome, sujo, numa situação deplorável. Mas de repente ele lembrou de onde? Da casa do pai. O pai não foi buscar ele. O pai não mandou uma carta para ele. O pai não mandou um WhatsApp para ele. O pai não fez nada. Porque ele sabia que tinha que fazer. O pai, o nosso Deus, ele sabe que o que você tem que fazer.
E você, por sua vez, sabe o que você tem que fazer. Ele lá daquela situação, querendo comer a comida do porco, ele parou e pensou: puxa vida, na casa do meu pai, há abundância de pão, e eu pereço, eu estou perecendo de fome. Aí ele toma uma atitude, qual foi? Levantar-me irei ter com meu pai, e direi para o meu pai: pai, eu pequei contra ti, pequei contra os céus, contra a terra, não sou não sou digno de ser chamado seu filho, pode fazer como o seu empregado, pai, eu só desonrei o Senhor. O que o pai fez? Você é meu filho amado, anel novo, veste nova, sandália nova, mata o bezerro. Esse filho estava perdido e reviveu. Esse filho estava morto, agora foi achado. Irmãos, não importa a situação, se você tomar uma atitude, Deus te tira dessa situação. Deus transforma o seu lar, sua vida, sua família. Tem coisa que você tem que levantar e ir para a bênção e para a vitória. Porque se você ficar olhando para a dificuldade, você vai ficar olhando para a dificuldade. Se você ficar olhando para as limitações, a sua fé vai fazer assim. A fé traz à existência aquilo que não existe. Aquilo que não existe. Você crê no sobrenatural. Porque, irmãos, convenhamos, o natural nós estamos cansados de saber o que é. A gente sabe o que é derrota, a gente sabe o que é tristeza, a gente sabe o que é fracasso, a gente sabe o que é desilusão. Jesus sabe. O que precisamos é tomar uma atitude de começar a viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Tem horas que, irmão, que a tempestade vem, tem hora que o barco balança, não é para você ficar no barco, mas é para você começar a andar sobre as águas. Você tem que crescer espiritualmente, você tem que desenvolver a sua fé em Deus e saber que tudo é possível ao que crer. O vento pode soprar, as ondas podem levantar, mas Cristo está com você. Vai dar tudo certo. Confia em Deus. Irmãos, a segunda coisa que quero falar, terceiro, não vá a Jesus desanimado. Tenha ânimo, acredite. Porque se você chegar a Jesus, será que o Senhor vai fazer mesmo? Jesus, não, Senhor, eu vim aqui porque o Senhor pode mudar a minha história. A mulher do fluxo de sangue, ela falou assim: se eu for lá e tocar, certamente eu vou ser curada. Ela não teve espaço para dúvida. Você não pode permitir espaço para dúvida. Ou Deus faz, ou Deus não faz. Elias, quando ele fez 2 altares lá, que ele desafiou os profetas de Baal, o que ele disse? Vamos ver quem é Deus. Ou Deus é Deus, ou Deus não é Deus. Irmãos, muitas vezes na sua vida você tem que se desafiar e dizer: ou Deus é Deus na minha vida, ou o que eu sou. Deus vai honrar a sua fé. Porque, irmão, chega de ser frouxo na fé. É hora de você levantar, está terminando o ano, de acreditar que Deus pode. Isso aqui é a palavra de Deus. Pode passar os céus, pode passar a terra, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou, Deus cumpre. A melhor oração quando você cita a palavra de Deus. Você vê Daniel orando, abria a janela lá na Babilônia. Ele abria a janela e orava em direção de Jerusalém. Por quê? Porque tinha uma palavra que todo mundo que orasse em direção a Jerusalém, Deus ia atender. Está entendendo? Quando você coloca a palavra de Deus. Moisés, Deus chegou e falou: vai, Moisés, tira você e a sua família aí num deserto, eu vou destruir todo o povo. Falou: não, o senhor falou que o senhor ia levar esse povo, mata eu. O que Deus fez? Deus velou pela palavra de Deus. Tem promessa de Deus aqui na palavra de Deus, irmão. Tudo posso naquele que me fortalece. Deus é pela sua bênção. O Senhor é meu pastor. Mas quando? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria
mal algum, porque tu está comigo. E aí vem a luta, e vem a dificuldade, e vem o medo. Irmão, acredite, tenha bom ânimo. Deus trouxe você aqui para você sair daqui com a palavra de Deus, com o coração. Essa pregação é para despertar a fé que está dentro do seu coração aí. Talvez você fale, você não tem fé. Não, você tem fé. Se você não tivesse fé, você não estaria aqui. Você veio aqui, foi Deus que te trouxe. Tem uma fé dentro de você aí, sim. Às vezes a fé está dormindo. Talvez você ache que a fé é muito pequena. Irmãos, tem bom ânimo que vai dar certo. Jesus te chama. Tem bom ânimo, Jesus vai resolver. Tem bom ânimo que a vitória virá. Tem bom ânimo que o milagre virá em nome de Jesus. Ainda o ano não terminou. Eu creio na bênção do Senhor. E aí o que ele fez? Ele lançou de si a capa. Às vezes, irmão, tem coisas da nossa vida que a gente tem que tirar. Jesus não vai tirar. Às vezes, coisas que nos atrapalham. Tem coisas que nos amarram. Tem coisa que nos leva para a perdição. Tem coisas que nos leva para fazer coisa errada. E muitas vezes isso está prendendo a sua vida. Diz que a palavra de Deus fala assim: e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Levantou-se, o que dizer? Jogou a capa, ele abriu mão. Eu não sei qual é a sua capa, aquilo que atrapalha a sua vida. A gente sabe, cada um tem uma capa, e a gente sabe o que é aquilo que faz com que nos afaste de Deus, aquilo que nos deixa vulnerável, aquilo que nos entrete e deixa distante da presença de Deus. Às vezes ficamos nas redes sociais 10 horas, mas não lemos a Bíblia 2 minutos. Às vezes ficamos lá, no WhatsApp, Facebook, Instagram e outros mais, vendo seriados, YouTube, e por aí vai. Mas muitas vezes nem lemos a Bíblia. Não temos tempo para ler a Bíblia, não temos tempo para orar, não temos. Está entendendo o que é capa? Capa é tudo aquilo que atrapalha o seu relacionamento com Deus. É tudo aquilo que deixa longe de você, te deixa longe de Deus. Para ir até Jesus tem que abrir mão. Meus filhos, quando era pequeno, eu sempre prezei assim as amizades que ele tinha, as amizades. E eu fiscalizava, eu ia atrás. Tem um ditado que fala assim, na verdade é um ditado, uma expressão. Diz com quem você anda, eu sei quem você é. Mais ou menos assim. Não está na Bíblia. Se você anda com uma pessoa muito pessimista, você vai tornar pessimista. Se você anda muito com alguém que conta piada imoral, quando você menos esperar, você está contando piada imoral. Quando você anda com pessoa que fala muito palavrão, quando menos você esperar, o palavrão saiu na boca. E isso vai te contaminando. E isso vai pesando sobre você. A sua vida espiritual vai te amarrando. E às vezes a gente faz aquela pergunta: Deus, até quando? Por quê? Quando? E às vezes Deus está só esperando você levantar, jogar a capa, para Ele fazer o milagre que você tanto tem esperado na sua vida. E aí quando Ele chega a Jesus pergunta: que queres que eu te faça?
O que você quer que Jesus faça na sua vida? Qual é o seu desejo? Jesus pode todas as coisas. O que queres que eu te faça? Jesus não sabia que ele era cego, sim ou não? Claro, é óbvio. Jesus sabia que ele era cego, mas perguntou: o que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu quero ver. Que nessa noite, que Deus abra os seus olhos espirituais e começa você a ver o que Deus tem para a sua vida. O propósito de Deus. Deus tem um propósito para você. Às vezes passamos por algumas coisas, é processo. Passamos por processo em nossa vida. Para que serve processo? Para a gente aprender a lição. O processo é para aprender. E aí a gente, muitas vezes fala que é o diabo, fala que não está certo, e muitas vezes Deus está permitindo que você passe um processo, porque o plano dele ninguém frustra. O plano dele vai se cumprir. O plano dele vai ser feito. Porque Deus conhece o presente, passado e futuro. Nós não entendemos nada. Entenda. O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Ah, Senhor, eu quero ser rico. Mas eu pergunto, quando eu partir dessa terra, o que eu levo? Eu posso ter 10 milhões no banco. Eu posso ter muita posse. Mas quando eu morrer, não levo nada. A vida é um susto. A vida é como uma erva que corta de manhã, de tarde murcha, seca. Eu estou indo para 54 anos. 54. Quantos anos ainda eu tenho mais de vida? Talvez uns 17, 18, 20 anos, não sei. Tudo que eu adquiri, eu vou deixar. Nós estamos de passagem nessa terra. Por isso que ele ensinou: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Deus não é contra o rico. A riqueza vem de Deus. É Deus que enriquece. Mas o seu coração não pode estar nisso. O seu coração não pode estar no tesouro. Não é o dinheiro que movimenta você. Porque o dia que o dinheiro acabar, você não anda mais. Você parou. Não é a riqueza. É Jesus que te movimenta. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Se você olhar a família que Deus te deu, que bênção. A família que Deus te deu. Toda família tem um problema. Um dia uma pessoa falou: pastor, o senhor ora aí para Deus dar um homem bem paciencioso, um homem bem bom, sabe, pastor? Um homem que não dê problema. Eu falei: mano, Deus pode dar, mas você vai ser o problema na vida dele. O problema, porque o problema não está na pessoa, está em nós. Pode saber que o problema está em nós. Porque a gente é mais fácil ver o erro nos outros. Mas muitas vezes o problema está em nós. Ah, Senhor, muda o meu marido. Ah, Senhor, muda a minha esposa, que é uma cobra. Não, ora assim: Senhor, muda a minha vida. Não ora para Deus mudar o seu marido, ora para Deus mudar você. Não ora para Deus mudar a sua esposa, ora para Deus mudar você. Quem precisa de mudança somos nós. E quando você entender isso, você vai começar a entender o que é reino. Porque você veio para servir e não para ser servido. Talvez você não entendeu,
ainda que o seu objetivo no seu lar não é a sua mulher te servir, e nem o seu marido te servir, é você servir a sua família. Você está no seu lar para servir, você é a coluna do seu lar. A coisa que eu mais gosto é quando meus filhos falam: pai, a torneira está pingando. Eu pego o carro, vou igual o super-homem, e arrumo a torneira e vou embora. Porque é gostoso você resolver os problemas. É isso que Deus quer, que você sirva, mas sirva de bênção, não de pedra de tropeço. O mundo não gira em torno de você. Não é eu, é nós. Na nossa casa é o nosso dinheiro, a nossa família. Eu fico doente quando vejo alguém: olha o seu filho aí, fulano, está aprontando aí. Como assim? É marido e mulher? Como é o seu filho? Olha o nosso filho. O nosso dinheiro, a nossa casa. Você servir, aprenda a servir. Servir os seus filhos. Os filhos servem o pai. A mulher serve o marido serve a mulher. Não vai ter erro, seu Ademir. Não vai ter briga. Não vai ter discussão. Porque o reino é servir. É servir. O reino não é divisão. Isso é meu, isso é seu. Porque a hora que morrer, ninguém leva nada. Nós temos um bem comum: lutar pelos nossos filhos. E outra coisa eu quero falar nessa noite: tem muita gente que se importa com pessoas estranhas, pessoas diferentes. Não é errado. E esquece da família. Primeiro você tem que olhar para a sua família. Tem pessoas que têm muita paciência com o nego de fora, mas dentro da casa é um cavalo, é um respondão, é um machão, Não, na sua casa que você tem que ter paciência. Mas mais do que isso, sim, porque não adianta ser bom lá fora se na minha casa eu não sou bom. É na minha casa que eu tenho que mostrar quem eu sou. Porque isso é reino. É o reino de Deus, começa na nossa casa. Amém? Tenha paciência. Pede para Deus mudar você. Pede para Deus dar sabedoria para você. Pede para Deus te dar entendimento e paciência, que o seu lar vai ser uma bênção. Se ama, vai se amar mais. Se tem paz, vai ter paz mais. Não pode ter disputa dentro da casa. Quem segue a Jesus, diz lá que o cego seguiu Jesus pelo caminho. Ele já não ficou mais na beira do caminho. Então não dá mais para ficar na beira do caminho. É hora de você tomar uma decisão diante de Cristo e servir a Deus. Não estou dizendo servir essa igreja, a religião, mas servir a Cristo realmente na sua vida. Amém? Amém? Eu não sei o que você precisa tirar da sua vida, o que atrapalha, eu não sei. Eu também tenho, eu também preciso. E só quem vai nos ajudar é Deus. Só que eu tenho que ter consciência que eu preciso mudar. Santo e bom é Deus, só. O restante tudo carece da misericórdia e da graça dele. Amém?